A palavra Armagedão é usada frequentemente para descrever os perigos de destruição da Terra. Esta edição de março do ano da revista Astronomy Magazine apresenta este título de capa: Catástrofes Cósmicas, como o universo ameaça a vida na Terra. Página de 18, citação. O universo é um lugar aterrador. Repleto de ameaças existenciais, a Terra pode parecer bastante sólida sob os nossos pés. Mas a existência continuada das finas camadas de rocha, água e ar que nos sustentam não estão de modo algum garantidos. Asteroides errantes, superflares em ascensão e supernovas a explodir são apenas algumas das calamidades que podem acontecer ao nosso mundo. A curto prazo, podemos ser capazes de mitigar algumas destas ameaças. Os asteroides podem ser desviados e as redes elétricas reforçadas. Mas outros apocalipses são inevitáveis à medida que o sistema solar envelhece. Uma lua descontrolada, a magnetosfera da Terra em colapso, o coração do Sol a enfraquecer. A vossa Bíblia confirma esses perigos quando os sinais celestiais profetizados aterrorizarem a Terra. Apocalipse 6:15. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas dos montes, e disseram aos montes e às rochas: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Sim, as profecias bíblicas revelam perigos dramáticos à nossa frente, mas também as boas novas do reino vindouro de Deus, governado por Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Surpreendentemente, quando Jesus Cristo regressar, todos os exércitos do mundo lutarão contra o Rei Conquistador que está a chegar, na Batalha do Armagedão. No programa de hoje, vamos oferecer o livreto Armagedon e Além. Junte-se a nós no programa de hoje e saiba quem vencerá a Batalha do Armagedão. Saudações calorosas a todos os nossos amigos em todo o mundo. O fim do mundo tem sido frequentemente definido pelos média e pelo entretenimento popular como a Batalha do Armagedão. O dicionário Merriam-Webster dá esta definição para Armagedon: A. O local ou o momento de uma batalha final e conclusiva entre as forças do bem e do mal. B. A batalha que ocorre no Armagedon. Esta definição reflete o conceito popular de Armagedão, mas não é tecnicamente exata, de acordo com a sua Bíblia. Se você tem sua Bíblia, vá para Apocalipse, o 16º capítulo. Aqui vemos que o Armagedon, ou Megido, é antes o lugar de reunião dos exércitos do mundo antes que a batalha aconteça em Jerusalém. Apocalipse 16:16. E ajuntam-nos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A expressão hebraica Har Magedon significa a colina ou montanha de Megido. Os exércitos do mundo se reunirão no norte de Israel, em Megido, antes de marcharem para o sul, para Jerusalém. Megido está localizado a cerca de 55 milhas ao norte de Jerusalém, em Israel. Nos tempos antigos, guardava a principal rota comercial entre o Egito e Damasco. Também tem vista para a maior planície de Israel, o Vale de Jezreel, como é chamado na Bíblia, ou a planície de Esdras. Os reis do Oriente atravessaram o rio Eufrates em direção ao Ocidente. Encontram-se com outros exércitos de superpotências em Megido. Esses exércitos se reúnem no Armagedon e depois seguem para o sul, para Jerusalém, para lutar contra Cristo ali. Reparem em Joel 3 e no versículo 1. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, quando eu fizer voltar os cativos de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali entrarei em juízo com elas. O vale de Jeosafá fica entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém. Também é conhecido como Vale de Cedron, que se estende para o sul por alguma distância. Sim, a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso acontecerá em Jerusalém. Jeosafá significa julgamento do Eterno. Deus julgará as nações nessa batalha culminante. Quem vencerá essa batalha? Podemos obter algumas pistas a partir dos acontecimentos proféticos que conduzem ao Armagedão. Para o seu bem e o bem da sua família, precisa de conhecer a sequência dos acontecimentos proféticos que podem ocorrer durante a sua vida e num futuro próximo.
Vamos primeiro rever 3 grandes eventos que abrangem os 3 anos e meio profetizados, que levam ao Armagedon e ao retorno de Cristo a esta terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se tiveres a tua Bíblia, abre o livro do Apocalipse. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, abre o misterioso rolo selado com 7 selos. Os primeiros 4 dos 7 selos revelam 4 cavaleiros simbólicos. Passemos ao Apocalipse, capítulo 6. O apóstolo João, que escreveu o livro do Apocalipse sob a inspiração de Deus, vê em visão os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles simbolizam uma ordem, falsos cristos e falsas religiões, a guerra e os seus efeitos devastadores, a fome que normalmente se segue à guerra e a peste e a doença que se seguem à fome. O apóstolo João descreve o 4º cavalo e seu cavaleiro em Apocalipse 6, versículo 8. E olhei, e vi um cavalo amarelo, e o nome do que estava montado nele era Morte. E o Hades seguia com ele, e foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, a fome, a morte e as feras da terra. O poder combinado dos 4 cavaleiros trará uma devastação maciça a toda a terra. Meus amigos, precisamos de encarar a realidade. Milhares de milhões de seres humanos na Terra morrerão à medida que a guerra, a fome e a doença se expandirem pelo planeta. Sim, enfrentaremos o perigo extremo da aniquilação humana. O 4º selo do Apocalipse mostra os 4 cavaleiros combinando seus poderes. O mundo sofrerá mortes em massa de homens, mulheres e crianças. O 5º selo, como se lê em Apocalipse 6, versículo 9, revela um martírio de cristãos durante o período de tribulação de cerca de 2 anos e meio. Depois lemos sobre o 6º selo, que introduz o tempo da ira de Deus e o julgamento sobre as nações. O 6º selo é chamado de sinais celestiais. Apocalipse 6, versículo 12. Olhei, quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira que deixa cair os seus últimos figos, quando é abalada por um vento forte. Então o céu recuou como um rolo de pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas se moveram do seu lugar. Embora ocorram grandes convulsões durante os sinais celestiais, sabemos que o maior perigo reside na Terceira Guerra Mundial e no Armagedão. Que acontecimentos proféticos se seguirão? O que tem sido chamado de catástrofes cósmicas? As perturbações cósmicas dos sinais celestes, como são chamadas, introduzem o Dia do Senhor. O Dia do Senhor é um tempo de ira e julgamento de Deus sobre um mundo rebelde e ingrato. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ficará irado. Ele executará os julgamentos justos de Deus. O Dia do Senhor aqui em Apocalipse 6, versículo 17, é chamado de o grande dia da sua ira. O livro do Apocalipse revela uma sequência de eventos proféticos que levam à batalha do Armagedon. O dia de 1 ano do Senhor prepara o palco para a batalha final entre o bem e o mal. O dia do Senhor trará os julgamentos de Deus sobre as nações. Vamos entender. Há 3 marcos proféticos que levam ao retorno de Cristo. São eles: 1. A grande tribulação. 2. Os sinais celestiais. E 3. O dia do Senhor. Esses 3 eventos cobrem um período de cerca de 3 anos e meio. Há mais de 30 profecias na Bíblia que se referem ao dia do Senhor. Isaías 34, versículo 8, e Isaías 63, versículo 4, mostram que o dia do Senhor e a profecia do fim dos tempos, o tempo que precede a segunda vinda, é um período de 1 ano. Talvez queiram anotar essas referências. Isaías 34, versículo 8, e Isaías 63, versículo 4. No final desse ano do dia do Senhor, uma superpotência revivida, chamada de besta no livro do Apocalipse, vai se unir ao poderio militar de outras nações para lutar contra seu invasor do espaço sideral, o Messias que retorna, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Eles lutarão contra Cristo e sua segunda vinda na batalha do Armagedon. Apocalipse 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade por 1 hora como reis com a besta. Estes são unânimes e darão o seu poder e autoridade à besta. Estes farão guerra ao Cordeiro. Todo o poderio militar do mundo tentará conquistar Cristo. Mas será que o mundo tem mesmo tanto poder para tentar uma batalha dessas? Sabe-se que 9 nações ao redor do mundo possuem armas nucleares.
O poder combinado dessas armas poderia destruir toda a vida humana na Terra várias vezes. Na página 5 do livreto Armagedon, este gráfico mostra o número estimado de ogivas nucleares que cada um possui. São eles a Rússia, os Estados Unidos, a França, a China, o Reino Unido, Israel, a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte. O presidente Putin da Rússia ameaçou usar armas nucleares na guerra com a Ucrânia. Putin avisa novamente que a Rússia está pronta a utilizar armas nucleares se a sua soberania for ameaçada. Fim de citação. O líder russo tem falado repetidamente sobre a sua prontidão para usar armas nucleares desde que lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia a 24 de fevereiro de 22. A ameaça mais recente foi feita no seu discurso sobre o Estado da União Nacional no mês passado, quando avisou o Ocidente de que o aprofundamento do seu envolvimento nos combates na Ucrânia arriscaria uma guerra nuclear. Fim de citação. Não só o mundo tem de enfrentar o perigo das nações com armas nucleares, mas também outras nações e terroristas estão a procurar armas de destruição maciça. Um tempo de grande perigo, uma terceira guerra mundial está a chegar. Os telespectadores regulares do Mundo de Amanhã sabem que a profecia bíblica revela o futuro e a sequência de acontecimentos que conduzem ao Armagedão. O apóstolo João, escrevendo no primeiro século d.C., descreve o que viu em visão, em Apocalipse 9 e versículo 17. E assim vi os cavalos na visão. Os que estavam montados neles tinham couraças de vermelho fogo, azul jacinto e amarelo enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo, fumo e enxofre. Por estas três pragas, 1/3 da humanidade foi morta pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saíram das suas bocas. Porque o seu poder está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas são como serpentes com cabeça, e com elas fazem mal. O apóstolo João estava a ver, em visão, a guerra moderna do século XXI. Ele estava a descrever armas de destruição maciça numa linguagem do século brino. Meus amigos, a ameaça de guerra nuclear ainda é muito real. Como acabamos de ler em Apocalipse 9, esta fase da Terceira Guerra Mundial vai matar 1/3 da humanidade. Sim, cerca de 2.000 milhões de pessoas, para além dos 2.000 milhões anteriormente mortos pelos 4 cavaleiros sobre os quais lemos em Apocalipse 6 e versículo 8. O mundo está certamente a caminhar para a aniquilação nuclear se Deus não intervier para nos salvar. Essa batalha do fim dos tempos contará com o poderio militar do mundo contra o exército celestial que regressa, liderado pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo. É a chamada batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, em Apocalipse 16, versículo 14. Quem lutará contra Cristo na sua vinda? O Apocalipse 17 dá-nos mais pormenores. O Império Romano ressuscitado, com os seus 10 reis ou reinos, usará toda a sua força militar para resistir à vinda do Rei Conquistador. Apocalipse 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade por 1 hora como reis com uma besta. Estes têm uma única mente e darão o seu poder e autoridade à besta. Estes farão guerra ao Cordeiro. Quem vencerá essa guerra? Vimos que todos os exércitos do mundo juntarão as suas forças para lutar contra este invasor do espaço. Eles se reúnem em Megido, na maior planície de Israel, o Vale de Jezreel, como é chamado na Bíblia, ou a planície de Esralon. Eles então viajam 55 milhas até Jerusalém, no Vale de Jeosafá, como vimos anteriormente em Joel 3, versículo 1, para lutar contra Cristo em sua vinda. Todo o poder nuclear combinado dos exércitos do mundo não será páreo para o Rei Conquistador que virá. E quem estará com o Rei Conquistador? O Apocalipse 19 dá-nos o cenário imediatamente antes do início da batalha. Os cristãos genuínos tornar-se-ão a esposa de Cristo após a ressurreição dos cristãos fiéis na 7ª trombeta. Os santos glorificados vão para o mar de vidro mencionado em Apocalipse 15 e versículo 2, para o seu casamento com o Cordeiro Jesus Cristo. Apocalipse 19, versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como o ruído de muitas águas, e como o som de fortes trovões, que dizia, Aleluia, porque o Senhor Deus Omnipotente reina. Alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhe glória,
porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa preparou-se, e foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, limpo e resplandecente, porque o linho fino são os actos de justiça dos santos. Os santos glorificados habitarão com Cristo e Deus, o Pai, durante o período de 9 dias, entre a festa das trombetas e o dia da expiação, e voltarão à terra com o Rei dos Reis, para conquistar as nações e estabelecer o reino de Deus na terra. Versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Agora, lembrem-se de Apocalipse 17, versículo 14. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados eleitos e fiéis. Sim, o Cordeiro Jesus Cristo os vencerá, ele os conquistará, o poder de Deus Todo-Poderoso vencerá as nações e os exércitos rebeldes. Finalmente, o processo profetizado de paz mundial pode começar com o estabelecimento do reino de Deus na terra. Deus acelere esse dia. O rei conquistador vencerá o poder militar combinado de todas as nações que deixaram de lutar contra si mesmas para lutar contra esse invasor do espaço sideral. E que estarão com o nosso Salvador. Os exércitos no céu mencionados em Apocalipse 19, versículo 14, estarão com ele. Aqueles que são chamados de escolhidos e fiéis, o que pode incluir-vos a vós, meus amigos, se vos tornardes cristãos fiéis e genuínos. O capítulo 19 do Apocalipse dá-nos mais pormenores sobre esta batalha final. Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. Então, a besta foi capturada, e com ela, o falso profeta que operava sinais na sua presença, enganando os que recebiam o sinal da besta e os que adoravam a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora lembrem-se que lemos anteriormente que o dia do Senhor, que dura 1 ano, é o tempo do julgamento de Deus sobre as nossas nações rebeldes, e diz em Apocalipse 6, versículo 17, que é chegado o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Continuando em Apocalipse 19, vemos confirmada a gloriosa autoridade governante do governante vindouro do planeta Terra. E tem no manto e na coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, versículo 16. É o Rei Conquistador, sim. Quem é capaz de resistir? O mal, o comandante dos exércitos do céu, vencerá esta guerra, e com esta grande vitória, inaugurará no milênio 1000 anos de paz e prosperidade para todas as nações. Mas como se preparará para estes acontecimentos impressionantes, que estão mesmo à nossa frente, observe a admoestação do Senhor Jesus Cristo, no versículo de Lucas 21, 36. Vigiai, portanto, e orai sempre para que sejais considerados dignos de escapar a todas estas coisas que acontecerão, e de estar diante do Filho do Homem. Talvez não tenhais orado. Agora é a hora de se ajoelhar e chorar, pedir a Deus para uma mudança na sua vida. Isaías 55, versículos 6 e 7, diz-nos como se aproximar de Deus, buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invocando-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem injusto, os seus pensamentos permitindo-lhe regressar ao Senhor, e Ele terá misericórdia dele, e volte para o nosso Deus, pois perdoará abundantemente. Os cientistas, os astrônomos e os estadistas estão a alertar-nos que o planeta Terra está em perigo de destruição total. Mas o maior aviso vem-nos da profecia bíblica e do próprio Messias. Ele revela a sequência dos acontecimentos do fim dos tempos, incluindo a grande tribulação, os sinais celestiais e o dia do Senhor. O acontecimento culminante é a batalha desse grande dia do Deus Todo-Poderoso, declarado em Apocalipse 16, versículo 14, também comumente referido como a batalha do Armagedão, os reis da terra e os seus exércitos. Apocalipse 19, reunir-se-ão no norte de Israel para lutar contra o Messias. Jesus Cristo, na sua vinda, o Rei dos Reis, conquistará estas nações rebeldes e opressoras. Mas como podemos ter paz mundial quando a natureza humana se revela continuamente contra o caminho da paz? O general Douglas MacArthur
apercebeu-se da futilidade da guerra e apontou a necessidade de uma solução espiritual, afirmando: tivemos a nossa última oportunidade. Se não concebermos um sistema maior e mais equitativo, o Armagedão estará à nossa porta. O problema é basicamente teológico e envolve um recrudescimento espiritual, uma melhoria do caráter humano, que se sincronizará com os nossos quase inigualáveis avanços na ciência, arte, literatura e todos os desenvolvimentos materiais e culturais dos últimos 2000 anos. Devem ser do espírito. Se quisermos salvar a carne, sim, tem de ser do espírito. Se quisermos salvar a carne depois do Armagedão, o novo governo mundial composto por Cristo e pelos santos ensinará o caminho para a paz. Sim, durante o milênio haverá um recrudescimento ou renovação espiritual, um melhoramento do caráter humano e do espírito humano. O reino de Deus governará todas as nações. Rezem para que esse reino venha. Aguardamos ansiosamente o tempo depois do Armagedão, quando a profecia de Zacarias, versículo 9, se cumprirá, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Só o príncipe da paz pode governar as nações do mundo com amor e justiça, garantindo um mundo de prosperidade e vida abundante para todos os povos. Obrigado por verem. Nós aqui no Mundo de Amanhã fazemos estes vídeos para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Por isso, se achou isto útil, por favor, goste, partilhe e subscreva o nosso canal para não perder outro vídeo, e se quiser saber mais, pode pedir o nosso guia de estudo bíblico gratuito, Armagedon e Além. Basta clicar na ligação na descrição ou encomendar online em omundodeamanha.org. Até a próxima!